Bom, inicialmente eu queria agradecer pelo convite de poder estar aqui hoje com vocês. É uma grande honra sempre poder falar para os nossos pacientes. Eu já venho desde o começo da minha carreira tendo um contato muito próximo com os meus pacientes, e nós montamos a primeira associação Lifraumene daqui do Brasil, que é uma síndrome que inicialmente era rara. Vou falar um pouquinho para vocês sobre essa síndrome aqui hoje, e hoje é um grupo muito forte e que traz realmente a possibilidade para os nossos pacientes entender o que está acontecendo com eles e entender todos os desfechos que a gente tem a partir dos estudos que a gente vem fazendo com a síndrome aqui no país. Então, hoje, eu gostaria de começar bem do início com vocês. Então, isso daqui, na verdade, é o início da concepção. A gente tem aqui um óvulo e vários espermatozoides. É claro que essa não é a imagem real, essa é uma imagem desenhada, né, por um especialista e que vem nos mostrando, né, da onde que nós vamos ser criados, né. Depois disso daqui, a gente tem, então, a fecundação, né, na hora que entra um primeiro espermatozoide aqui, o óvulo para, né, e com isso ele começa, então, a formar um indivíduo. E o que esse indivíduo tem de tão importante? Aqui nesse óvulo você tem todo o material genético, todo o DNA que veio da sua mãe, e no espermatozoide, todo o DNA que veio do seu pai. E dessa única célula, vocês vão então, e esse daqui é uma imagem já no microscópio eletrônico mesmo, a gente vê, olha o tamanho aqui, é como se fosse pegar 1 milímetro e dividir em 50 pedacinhos aquele milímetro. É muito pequenininho isso daqui. E isso daqui já é uma unidade de vida. E o mais incrível é isso. Então, a gente tem aquela primeira célula que se divide em duas e que vai, em seguida, se dividir em 4, 6, 8... um indivíduo inteiro, e todos com exatamente o mesmo DNA, o mesmo material genético. Então, vocês que estão aqui hoje, cada uma das células do organismo de vocês tem exatamente o mesmo DNA que tinha lá do começo. E eu vou explicar para vocês por que eu estou levando isso tanto a importância. Aqui a gente tem o indivíduo inteiro, então, um embrião, isso daqui é um embrião de 6 semanas, né, que já é, então, uma pessoa que vai se transformar no que a gente é hoje. Então, isso daqui é um aglomerado de células que a gente tem, e a gente vê que elas são bem redondinhas aqui, células, né, todas com essa imagem central, que é um núcleo, né, e essas aqui são células tronco-embrionárias, né, que naquele embriãozinho estão funcionando a toda, formando os diferentes tecidos. Então, aqui a gente tem essas várias células aqui formando uma nanosfera, que a gente chama. E qual é a diferença para essa daqui? A diferença é muito grande, né? A gente nota que aqui é como se fosse uma grande confusão. Aqui as células sofreram uma alteração. E que alteração é essa? É uma alteração que aconteceu inicialmente lá naquele DNA, lá naquele material genético. Então, é bem diferente, né? Se a gente for comparar uma célula de um indivíduo que não tem câncer, e aqui, essa daqui é uma célula do tumor em si, né? Bem diferente, e a gente reconhece isso de uma forma bem clara, né? Então, a gente sabe que o câncer é uma doença genética, isso já é sabido, aconteceu lá no DNA daquela célula, uma série de alterações, só que mais importante para o que a gente vai falar hoje, e que é a área onde eu trabalho, a gente sabe que 5 a 10% de todos esses cânceres são hereditários. Então, é diferente, genético de hereditário. Hereditário é genético também. Só que qual é a grande diferença? Na maior parte das vezes, os tumores hereditários, a alteração já estava lá no espermatozoide do pai ou no óvulo da mãe. E que alteração era essa? Imaginem que o nosso corpo é um corpo perfeito. Nós temos uma série de genes, né, ao longo desse nosso DNA, que são genes muito importantes para diferentes coisas. Esses genes que eu vou falar para vocês hoje são principalmente genes supressores de tumor e genes de reparo do DNA. Se eu começar a ficar muito complicado, vocês podem me parar. Gene supressor de tumor, então já fala muita coisa, né? São genes que produzem proteínas que são fundamentais para o nosso organismo, que são proteínas que vão encontrar células que estão se transformando e ficando com aquele aspecto
diferente, né, das outras células e vão parar as células e vão permitir que outros mecanismos venham e reparem aquela célula para que ela não venha a continuar a se dividir de uma forma errada. Com isso, a gente evita muitas células que estão alteradas no nosso organismo que podem se transformar num tumor. Então, o que acontece numa pessoa que já nasceu com um desses genes alterados? Ela não tem essa proteína. Muitas vezes, ou ela não produz essa proteína, ou então uma dessas proteínas, ou então ela produz de uma forma errada. Então, com isso, os tumores podem acontecer numa idade mais jovem. Então, de novo, eu estou falando de duas coisas diferentes. Quem tem um tumor único na família, ou que teve um tumor, por exemplo, um câncer de mama com 60 anos de idade, a gente sabe que esse é um tumor típico da população geral. Um câncer de intestino também por volta dos 65, 70 anos de idade é bastante comum. Ou um câncer de próstata que foi diagnosticado e que tem um desenvolvimento lento. Esses são tumores que a gente espera, que fazem parte do desenvolvimento do ser humano, né? Do envelhecimento do ser humano. A gente sabe que cada ser humano, né? Cada um de nós, independente da nossa história, nós temos um risco ao longo da vida de ter um câncer que chega a quase 40%, é de 38%, é muito alto. O câncer é muito mais frequente do que a gente imaginaria. Mas o que eu estou falando aqui é um pouco diferente, eu estou falando de hereditariedade. Então, é aquela pessoa que vem contando: minha mãe teve câncer, né? Eu tive câncer aqui com 26 anos de idade, minha mãe teve câncer com 39, minha avó teve câncer de mama também com 53 anos de idade. Aqui a gente vê claramente, né? A avó teve, a mãe teve, a filha teve, e mais, essas duas irmãs ficam se perguntando: e aí, será que a gente vai ter? E como que eu vou descobrir? Então, essa paciente aqui, a gente sabe, né? A gente viu aqui nesse exame, encontrou uma célula, foi levado então para o laboratório, foi feito um estudo anatomopatológico, né, uma biópsia, e a gente conseguiu detectar o tumor. E a questão toda é, quando a gente vê essa hereditariedade, existe a necessidade absoluta de tentar investigar se existe efetivamente uma causa no DNA desse indivíduo, uma causa hereditária. A gente precisa fazer um teste genético, um teste molecular, para identificar se lá no DNA do espermatozoide ou do óvulo, ou, num outro caso, bem no comecinho do desenvolvimento desse indivíduo, se aconteceu alguma alteração no DNA desse indivíduo em algum gene supressor de tumor ou gene de reparo do DNA, principalmente. Então, isso, o teste genético. A gente foi lá no DNA tentar identificar o porquê que aquela pessoa teve um câncer tão jovem. Então, aqui é só pensar, 29 anos não é idade habitual para ninguém ter câncer de mama. Então, a explicação é, provavelmente, é porque ela não tinha um desses genes funcionando adequadamente. Vocês estão me seguindo? Todo mundo está entendendo? Ótimo. Então, assim, a grande pergunta quando a gente oferece um teste genético: para que eu vou fazer um teste genético? Eu não quero fazer, não quero ouvir falar. Imagina, eu já tenho muito medo de ter câncer, vai inventar mais problemas. Na verdade, não. É importante vocês se darem conta que o teste genético vai nos trazer a possibilidade de identificar nos nossos familiares quem tem e quem não tem risco. E quando a gente identifica quem tem risco, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, os testes genéticos vão identificar a alteração específica da família. Pensem num código muito grande. Esse DNA que eu falei para vocês, ele tem 3 bilhões de letrinhas. Encontrar uma alteração em 3 bilhões de letrinhas é muito difícil. Mas se eu disser que essa alteração está no pedaço que chama TP53, no número 110 do gene TP53, e uma troca de uma letrinha C por uma letrinha G, fica muito mais fácil. Eu já vou direto ali em cada uma das pessoas da família e já vou olhar ali se a pessoa tem um risco aumentado ou não. E se eu identificar que essa pessoa tem um risco aumentado, eu já vou poder começar uma série de mudanças na vida dessa pessoa, né? E vou possibilitar começar, por exemplo, naquela moça que identificou o câncer com 29 anos de idade,
eu já teria começado com 25 anos uma ressonância magnética da mama. Quem é a mulher com 25 anos de idade que já faz uma ressonância de mama? Não faz. Então, como a gente já sabe que é uma família de alto risco, eu vou começar os exames antes e, quando eu identificar, eu vou identificar tão no comecinho que eu vou poder então, muitas vezes, ter cirurgias mínimas para a retirada daquele câncer. Muitas vezes não vou precisar de quimioterapia, de radioterapia e, muitas vezes, também não necessitar de cirurgias desnecessárias, né? O que eu vou poder, então, fazer para o paciente em si, quando eu diagnostico? Aí ele fala assim, puxa, mas eu já tive câncer, então para mim não adianta nada, eu não tenho filho, no caso, ou eu não tenho irmão. Vai mudar muito para o paciente também. Hoje a gente conhece alguns desses genes que eu falei para vocês, né? Eu vou dar um exemplo para vocês relacionado ao câncer de mama. Tem uma droga, e câncer de ovário também, tem uma droga nova, né? Uma quimioterapia, que para quem tem uma alteração genética específica em um gene que se chama BRCA1, em outro gene que se chama BRCA2, em alguns outros dessa via também, que se eu identificar essa alteração, eu sei que esse paciente vai poder se beneficiar dessa droga depois do tratamento do câncer de ovário, se ele continuar tomando direitinho o remédio, e ele vai, com isso, ganhar 3 anos de vida. Isso é muito tempo, gente, é com muita qualidade. É claro que hoje, aqui no Brasil, a gente ainda tem algumas limitações, nem sempre essa medicação está disponível, essas medicações ainda são de alto custo, né? Mas eu acho que esse é o nosso trabalho, identificar o que pode aumentar a sobrevida dos nossos pacientes e trazer para o Brasil e fazer com que isso seja uma obrigação das seguradoras de saúde e mesmo, quem sabe, no futuro, do nosso governo pagar esse tipo de tratamento. A mesma coisa para a imunoterapia, tá? Que todo mundo fala tanto hoje em dia, que eu acho que vai ser bastante falado aqui nesse evento. Segunda coisa, indivíduos que têm essa alteração, muitas vezes têm risco para um novo câncer. E não sabem disso e falam, não, eu já tive meu câncer, acabou. Aquela moça de 29 anos com câncer de mama, ela tinha uma mutação em um gene que se chama BRCA1, né? E ela tem um risco altíssimo para ter câncer ainda ao longo da vida, e o principal é o câncer de ovário. Então, a gente vai ter que orientar essa paciente e reduzir o risco para esse tumor, que muitas vezes é de extremo difícil tratamento. Então, a gente precisa monitorar essa paciente. Em alguns casos muito específicos, até cirurgias, é claro, mais tarde na vida dessa mulher, são necessárias para reduzir o risco da paciente. Isso. O desfecho maior que a gente tem disso tudo é uma efetiva redução de mortalidade dos nossos pacientes. É muito claro, né? É muito fácil a gente entender que encontrar um tumor no início é mais fácil de tratar do que um tumor já mais invasivo, maior, que já se disseminou. Então, esse é o nosso trabalho quando a gente busca hereditariedade. Ajudar não só o nosso paciente, mas todos os familiares que possivelmente estão em risco e muitas vezes nem sabem disso. Mas é muito importante, então, que a pessoa que fez o teste genético se conscientize, que ela vai ter que buscar todos os familiares e falar um por um e avisar, olha, vale a pena a gente investigar. E mais, eu vou falar para vocês, a gente tem ainda a possibilidade, naquela própria moça de 29 anos, ela não tem filhos, e ela disse, eu vou terminar meu tratamento do câncer de mama e eu quero ter filhos. Meu maior sonho é esse. É possível? Sim. Hoje a gente sabe mais do que nunca. O câncer vem acontecendo em pessoas jovens. É muito importante ultrapassar essa fase do tratamento e sempre deixar muito claro para os nossos pacientes que a vida pode voltar a ser como era antes ou até melhor. E eu ouço muito isso dos meus pacientes, que depois de todo um tratamento para o câncer, o paciente passou a ver a vida de forma diferente. E não só voltou à vida, como optou por ter filhos e carreira. Então, no caso de optar por ter filhos,
para quem tem essa alteração. Tem algumas síndromes que são gravíssimas. A gente fala em alguma das síndromes em 100% de risco de ter câncer ao longo da vida. E isso causa uma ansiedade muito grande para os nossos pacientes. E eles falam, eu não quero ter filho com essa alteração. Então, existe uma possibilidade hoje que é a fertilização in vitro, o bebê de proveta de antigamente. Né? A gente coleta os óvulos da mãe, os espermatozoides, e ao invés de ser feita essa fecundação natural no útero da mulher, né, nas trompas da mulher, essa fecundação vai ser feita num laboratório, e os embriões vão ser produzidos, e desses embriões a gente vai, então, poder fazer um teste genético bem no comecinho daquela divisão que eu falei para vocês. Quando está com 64 células, tira uma só e faz o teste genético naquela célula específica. E eles vão, então, depois definir quais são os embriões portadores e quais são os que não são portadores. Isso é uma técnica que existe, infelizmente ainda é muito cara. Tem uma universidade aqui em São Paulo que faz isso com um custo bem reduzido, mas ainda é uma técnica que você tem que pagar todos os hormônios envolvidos, né, na produção aumentada desses óvulos. Então, o que é importante dessa técnica é saber que ela existe. E aí depois a gente passa para a esfera da ética, né, que é bastante delicada. Cada um vai ter a sua opinião, vai dizer, mas eu não quero fazer isso, porque se eu fizer isso, se minha mãe tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje. Né? Isso é uma coisa que eu ouço. A outra questão é questões religiosas. Cada um vai ter as suas crenças, e é muito importante a gente respeitar isso. Só que você tem pacientes que dizem, não, eu não quero que meu filho tenha. Então, não é o meu papel decidir o que é certo ou o que é errado. Existe, então, essa técnica e cabe a vocês definirem, então, o que vocês gostariam de fazer. Mas é importante para quem tem a mutação saber que existe essa possibilidade. O teste genético é coberto, sim, pelos planos de saúde. E esse é um direito de vocês e que vocês devem ir atrás. Qualquer mulher com câncer de mama antes dos 35 anos tem direito a fazer o painel por qualquer convênio. E por que a maior parte das pessoas nem sabe disso? Tem que passar primeiro por um médico geneticista. Isso dificulta um pouco, mas, de novo, o convênio de saúde de vocês é obrigado a fornecer essa consulta com o geneticista. Então, deem conta que vocês têm esse direito. Esse é o exemplo do câncer de mama, mas o mesmo se repete para câncer de intestino, câncer do sistema nervoso central, vários tumores infantis. Então, cada caso deve ser avaliado por um geneticista e, na maior parte das vezes, a gente tem a possibilidade de fazer esses testes, então, pelo convênio, quando existe indicação. É claro que, se for um tumor único, numa família, numa idade mais tardia, esse não vai ser coberto. Tá? E o custo, nas vezes em que a gente não tem a possibilidade, ou famílias muito pequenas, que a gente não consegue preencher os critérios, o custo hoje é de por volta de R$ 1.900 de um teste genético feito, inclusive, no exterior ou aqui no Brasil, em poucos laboratórios. Eu só peço para vocês muito cuidado na hora do laboratório que vai ser feito. Nem todos os laboratórios têm um controle de qualidade que deveria existir. Aqui no Brasil não é obrigatório esse controle de qualidade e isso nos traz resultados muitas vezes errados e que podem comprometer os nossos pacientes de forma muito importante. Vou falar rapidamente para vocês de uma síndrome que é muito frequente aqui no Brasil e que a maior parte das pessoas nem conhece. Essa é a síndrome de Li-Fraumeni, que é uma síndrome que foi descrita por esses dois senhores, o Dr. Li e o Dr. Fraumeni, que está ativo até hoje e que foi meu orientador. O Dr. Fraumeni já tem mais de 80 anos de idade e eles viram crianças que tinham um tumor que se chama sarcoma e mães que tinham câncer de mama em idade jovem. E eles propuseram essa síndrome, tinha alguns casos de câncer de cérebro também. E o mais importante, nessa síndrome eles viam que tinha um risco muito alto ao longo da vida, chegava até 50% de risco para desenvolver um câncer até os 40 anos de idade. Esse risco na infância, em crianças de até 10 anos, chegava a 20%. É muito alto isso. O risco ao longo da vida,
mais de 90%. Então, é uma síndrome devastadora na maior parte das famílias. O que aconteceu aqui no Brasil? Em 2002, eu comecei a trabalhar com câncer hereditário, né? No começo, ninguém acreditava quando eu dizia, os meus pacientes, eu tenho 30 famílias com síndrome de Li-Fraumeni. Em um ano, eu consegui diagnosticar 35 famílias, obrigada, 35 famílias com a síndrome de Li-Fraumeni, e isso foi uma surpresa muito grande, ninguém acreditava o que está acontecendo aqui no Brasil. Isso foi levado a congressos internacionais, e uma pessoa da Organização Mundial de Saúde veio me procurar e me ofereceu fazer a avaliação na França, né, se chama IARC, que é o Centro da Organização Mundial de Saúde para Estudos de Câncer, e nós encontramos que aqui no Brasil nós temos uma síndrome de Li-Fraumeni muito mais frequente que no resto do mundo. E o que a gente fez, então? Nós fomos atrás dessas famílias para tentar entender melhor. Nós fomos para o interior de São Paulo, e uma dessas famílias, inclusive, a gente conseguiu avaliar mais de 120 pessoas e fazer o teste genético nelas. Por que é importante a gente ter informação de uma família tão grande? Nós avaliamos mais de 400 pessoas na mesma família. E entender, geração após geração, o que vem acontecendo e que tipos de câncer que vem acontecendo nessas famílias. E a gente notou uma coisa, que aqui no Brasil a síndrome era um pouquinho menos agressiva que no resto do mundo, o que dava a possibilidade dos nossos pacientes chegarem à idade adulta e terem filhos, né? E o que a gente ia fazer por esses indivíduos? A gente tinha que encontrar uma forma de reduzir o risco. Se o risco é muito alto para ter câncer, vamos oferecer exames para reduzir esse risco. Isso em 2003. Hoje a gente está em 2019 e em 17 anos isso avançou demais. Nós encontramos essa mutação, essa variante patogênica específica que tem um efeito fundador. E o que isso quer dizer, né? Esse indivíduo aqui, que era um tropeiro, né? Nós conseguimos botar todas as nossas famílias num mapa aqui do Sul e do Sudeste. Aqui é São Paulo, Sorocaba, passa por Curitiba, Lages, chega até Porto Alegre. Nós pusemos, essas foram as primeiras famílias, todas num mapa, e nós notamos que elas seguiam exatamente a trilha dos tropeiros. E a hipótese que nós tivemos é que esse indivíduo, né, que provavelmente saía numa mula, né, daqui da região de Porto Alegre, o que eu estou fazendo aqui? Da região de Porto Alegre e subia até São Paulo e vice-versa, ele ia parando a cada 30 quilômetros e deixando mercadorias, informações e também filhos, né? Então, ele foi um senhor muito prolífero que foi deixando filhos ao longo do caminho e que tinham essa alteração hereditária. E essa alteração foi persistindo ao longo da população geral, e com isso nós temos hoje 0,3% da população do Sul e do Sudeste com essa alteração específica, o que leva essa síndrome a ser um caso único no mundo e que a gente tem que ter uma atenção de saúde pública. Esse é um problema de saúde pública aqui do Brasil. Então, nós temos feito grandes esforços junto ao Ministério da Saúde, junto à Rede Brasileira de Câncer Hereditário. Nós temos vários programas colaborativos com os Estados Unidos, com o Canadá, com Israel, para tentar entender o que acontece aqui no Brasil e o que a gente pode fazer por vocês, nossos pacientes. Então, hoje a gente sabe, a gente já tem muitos dados em relação aos nossos pacientes, né? A gente sabe, por exemplo, nesse mapa de dispersão, de geodispersão, a gente vê que realmente a trilha do tropeiro persiste aqui muito claramente. Esses são todos os indivíduos que já foram identificados com essa mutação ao longo do Brasil. Então, a gente tem, né, uma concentração muito grande aqui em São Paulo, Porto Alegre e na região aqui de Curitiba. Então, hoje nós sabemos que, provavelmente, essa síndrome é a causa de muitos dos cânceres em idade mais jovem que a gente vê na nossa população, que passa despercebida e, melhor, que a gente tem o que fazer não só para os nossos pacientes, como para todos os familiares. Porque se a gente tem como identificar esse indivíduo, essa alteração, nós vamos poder olhar no irmão, no primo, no filho, identificar quem são aqueles que têm risco e começar um rastreamento para esses indivíduos.
A gente conta, então, com vários grupos. A Rede Brasileira de Câncer Hereditário é uma rede nova, que a gente já tem há poucos anos, mas que vem crescendo bastante, tentando unir todos os centros do Brasil para entender melhor os nossos casos de câncer hereditário. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Estou aberta a perguntas. Obrigada. Doutora, a senhora falou do processo gestacional e como que é feita a separação de células. Existiria algum outro método também, como se fosse a senhora informou sobre a proteína, que é uma deficiência na produção. Teria algum medicamento, algo do tipo, algum tratamento para evitar essa disfunção na criação dessa proteína? Olha, na verdade, as medicações até o momento não estão disponíveis, né? A gente tem como agir na definição de quem tem alteração e de quem não tem alteração, né? Quem já nasce com essa alteração, não existe nenhum método de corrigir a falta da proteína. Não existe nenhuma medicação que vá substituir, por enquanto, essa proteína. Já tentaram no passado fazer vírus, né, adenovírus modificados com o gene inserido lá, porque o vírus ele entra dentro da célula e injeta o DNA deles e contamina a célula, mas não deu certo. Então essa droga foi tirada, inclusive nem entrou no mercado. Eles pararam os estudos porque no começo até reduzia os tumores, só que depois o tumor voltava todo. Então não é uma possibilidade. Por enquanto, o nosso caminho é o diagnóstico precoce e, em alguns casos bem específicos, a cirurgia redutora de risco. Doutora Maria Isabel, eu gostaria de agradecer primeiro a sua palestra, porque eu sou um caso que eu sou paciente do Sírio e eu fiz o exame genético com o Dr. Bernardo e eu sei da importância. Eu tenho 2 mutações genéticas, eu fiz, não é a BRCA1 nem a 2, é aquelas mais raras, eu fiz para mais genes, e as minhas filhas, eu tenho 2 filhas em idade de 24 e 20 anos, e eu tive câncer de mama, e a minha filha, com 12 anos, teve tumor cerebral, que uma das minhas mutações era para câncer, para tumor cerebral infantil. Eu pulei e a minha filha que teve. Então, agora eu sei da importância e, por isso, eu recomendo que façam mesmo o exame genético e sei da importância disso. E eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada pelo teu comentário. Só complementando, atualmente é importante a gente lembrar que a gente não tem um gene para um tumor. Não é que o BRCA1 é o gene do câncer de mama ou o gene do câncer de ovário, né? Ele é um gene que produz aquela proteína que eu falei para vocês, supressora de tumor. Então, na verdade, ela vai estar sendo produzida em todas as células do corpo e vai agir em vários órgãos. O maior desafio foi exatamente o que você falou. A gente não sabe exatamente onde que o tumor vai acontecer, né? Tem alguns órgãos que acontecem mais dependendo do gene diferente, mas é um processo que não está funcionando no organismo. Bom dia. Ela está com um pouquinho de vergonha, eu vou falar por ela. Ela colocou aqui, ó, minha irmã, com 37 anos, foi diagnosticada com câncer de mama. Então, ela fez um exame, né, no caso, foi fazer uma mamografia e, segundo ela, o médico disse que, no caso dela, a mamografia não adiantaria. E ela ficou sem entender o porquê disso. Porque ela foi como prevenção. Não, e o médico deu esse retorno para ela. Deixa eu só entender. O médico, antes de diagnosticar o câncer de mama, disse que não era para ela fazer mamografia, não, é isso? A minha irmã tem com 37 anos o câncer de mama. Isso. E a outra irmã foi fazer o exame como prevenção. E, no caso, o médico disse, ao dar o retorno desse resultado da mamografia, ele falou, olha, no seu caso não adianta fazer mamografia. E ela ficou sem entender. Olha,
exames de rastreamento são sempre importantes. Então, às vezes, dependendo da idade da pessoa, o exame mais indicado não é a mamografia, e sim a ressonância da mama. Mas é fundamental, se existe uma história de câncer de mama na irmã aos 37 anos de idade, fazer algum tipo de rastreamento, sim, né? É indicado, número 1, o teste genético, né, o painel hereditário, uma avaliação por um geneticista, e em seguida, dependendo do resultado, iniciar um rastreamento ou outras condutas. E independente de um resultado do teste genético, a gente não encontrar uma alteração hereditária, ainda existe um risco que a gente considera aumentado quando a gente tem a irmã, e outros fatores vão entrar, né, nesse cálculo, como, por exemplo, se a pessoa tem a mama densa, ou se a pessoa teve o primeiro filho numa idade jovem, se a pessoa amamentou. Nós temos cálculos que a gente pode colocar todas essas informações nessa fórmula e definir qual é o risco da irmã, né? E definir, então, qual a forma que a gente precisa acompanhar. Bom, obrigada.